Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aí dos nossos analisadores, né? No caso, densidade específica. A gente começou a falar na última aula. Então, bora lá. Então, densidade é uma propriedade física da matéria, assim como cada elemento tem uma densidade exclusiva associada. Densidade definida de forma qualitativa como uma medida de peso relativo de objetos em volume constante, né? Então, tipo, um exemplo aqui, uma pedra, obviamente ela é mais densa que um pedaço de papel, aquele exemplo que a gente deu da pedra, né? Então você tem uma pedra e um pedaço de papel, os dois têm o mesmo tamanho, a pedra ela é mais densa que o pedaço de papel, né? Então a gente costuma dizer que ela é mais pesada, aquela brincadeira, né? O que é mais pesado, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? O peso, né? A massa dos dois é a mesma. Inclusive a gente fala peso no dia a dia, se referindo na verdade à massa de um material, né? Se eu volto no exemplo, 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão, os dois têm o mesmo peso, a mesma massa. Porém, 1 kg de chumbo ocupa muito menos espaço, ocupa menos volume, enquanto que 1 kg de algodão ocupa muito mais volume, já que a densidade do chumbo é maior do que a densidade do algodão. Quando a gente fala de densidade relativa, que é muito comum de ser utilizado, é basicamente eu usar a densidade do material em relação a outra, geralmente a densidade da água. Então, eu pego a densidade do material e divido pela densidade da água. Se elas forem iguais, vai dar 1. Se for maior que 1, aquele objeto é mais denso do que a água. Se for menor do que 1, ele é menos denso que a água. Inclusive, é isso que a gente usa para saber se o material boia ou não na água. Conceito que nós comentamos de propriedades intensivas, que não dependem da quantidade de matéria, e propriedades extensivas, que dependem da quantidade de matéria. Aí quando a gente fala de massa específica, é basicamente um termo que se refere à densidade, ou seja, é uma quantidade de massa por um volume específico, volume de 1 milímetro cúbico, por exemplo. Então vai ser sempre uma unidade de massa, quilograma, por exemplo, dividido pela unidade de volume, litro, metro cúbico, centímetro cúbico, galão, essas unidades. Diversos polímeros são caracterizados pela sua densidade, como o poliestireno e o ABS. São dois materiais poliméricos que eu diferencio um ABS de outro pela sua densidade. Uma vez que isso implica em outras propriedades como dureza e resistência mecânica do material. O material mais denso tende a ser mais duro também. A densidade poderá ser aplicada tanto para líquidos, sólido ou gases. Claro que no gás nós temos que também limitar a pressão, já que o gás ocupa todo o volume do ambiente. De massa específica, essa definição de massa específica, a gente vai usar uma letrinha grega que parece um P, que é o ρ, para definir massa específica. Normalmente vai ser dado em quilograma metro cúbico, mas pode ser qualquer unidade de massa por qualquer unidade de volume. Falamos do princípio de Arquimedes, que é aquele princípio que o Arquimedes usou para diferenciar duas coroas, né? Uma sendo mais falsificada, com materiais menos nobres, e outra com ouro, já que a densidade dessas ligas iam ser diferentes. Então, todo corpo totalmente imerso ou parcialmente imerso em um líquido qualquer fica sujeito a uma força vertical de baixo para cima, igual ao peso da porção de líquido deslocada. Então, quando a gente coloca essa pedra no recipiente, ela vai deslocar uma porção de água do mesmo tamanho dela, do mesmo volume. É como se fosse uma pedra toda feita de água que está sendo tirada dali. E a toda ação tem uma reação. Então a gravidade puxando a pedra para baixo faz uma força em cima da água. Essa massa de água que está sendo deslocada pela pedra faz uma força contrária ao movimento da pedra. Se o movimento da pedra está sendo cair pela água, né, de cima para baixo, essa força vai ser contrária, então ela vem de baixo para cima e a gente chama ela de empuxo. Então o empuxo é igual a densidade vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Assim que a gente pode calcular o empuxo. Isso aqui já dá uma dica para a gente, uma forma de nós medirmos a densidade. Por quê? Força, a gente já viu alguns equipamentos que medem. Volume eu consigo medir também, sabe, de volume. Gravidade é uma constante. Bom, se eu sei todas as grandezas, todos os valores dessa equação, ficou sobrando só a densidade. Se eu conseguir arrumar uma forma de medir volume e força, eu consigo medir também a densidade. Inclusive o empuxo, a gente vê ali na imagem que quando ele está em equilíbrio com a força-peso, o material nem afunda nem boia, fica parado. A própria água, vamos dizer assim. Quando ele está menor, o empuxo é menor do que a força-peso ganhou, o material vai
afundar, porque o peso é maior. Agora, quando o peso é menor do que o empuxo, o material boia. Exemplo de material que boia: papel, madeira, isopor, óleo, materiais que boiam na água. Materiais que afundam, óbvio, pedra, a maioria dos metais boia afunda, chumbo, ferro, ouro, materiais que afundam. Nós vimos também que a densidade se altera com o movimento dos fluidos, né? Então, quando o material aquece, nós já vimos que ele se dilata. Dilatação térmica, ele aumenta o volume. Só que a massa é a mesma. Só que como densidade é massa vezes volume, o volume aumentou, densidade diminuiu, já que a massa permaneceu a mesma. É como se tivesse o mesmo material ocupando mais espaço. Como se pegasse uma massinha e esticasse. O fato dela estar maior não quer dizer que tem mais massa. Quer dizer só que ela foi esticada. Então ela ocupa um lugar maior, mas o peso dela é a mesma coisa ainda. Então a densidade se altera. Ou uma bexiga, se você infla ela tem ar ali dentro, pesa muito pouco. Então ela está ocupando mais espaço, mas ela não está pesando muito mais. Então a densidade se altera também. Aí as unidades de densidade. E aí nós entramos nos equipamentos que vão medir a densidade, chamados de hidrômetros. Também são conhecidos como areômetros. Areômetros. Eles são utilizados para determinar a densidade de líquidos ou de gases, tá? São compostos por um corpo de vidro, como regra graduada, que é mergulhado na amostra. Vamos lá, vamos ver os tipos que nós temos dele. O primeiro é do tipo de deslocamento. Como que funciona esse tipo de deslocamento? Funciona através de deslocamento ao líquido em relação ao equipamento. Outro nome dado para hidrômetro. Vamos lá. Como assim? Eu tenho um material composto desta maneira, ele tem então uma regra graduada, tem um local maior, tá? Então ele é composto por um bulbo de vidro, lá embaixo eu tenho um peso, né, um contrapeso que fica embaixo dele e uma regra graduada. Então tem um bulbo ali de vidro totalmente selado, né? Então ele é totalmente selado, o líquido não entra dentro desse nosso equipamento, tá? Desse nosso instrumento. Como que é feita a leitura? É feita na mesma linha do líquido, tá? Então tem que tomar cuidado para não olhar torto, né? Então a gente coloca no recipiente, afunda ele, coloca ele, né? Claro que você não força ele, deixa que... O que vai acontecer quando você colocar ele na água? Ele vai afundar mais ou menos dependendo da densidade do líquido. Então se o líquido for pouco denso, ele afunda bastante. Se o líquido for muito denso, ele fica mais na superfície. Então a gente mergulha ele na amostra e quanto mais fundo ele é mergulhado, quanto mais ele afunda, mais a gravidade puxa ele para baixo, mais o líquido sobe nessa nossa reta. Então ele tem tanto um recipiente e tudo mais. E o líquido ele não fica completamente reto, né? O que a gente vai fazer? Pegar a altura do líquido, vai bater o olho na régua, igual que está ali, ó, no zoom, e vamos ver, qual que é a densidade ali? É entre 40 e 50, então é 45. Mas a gente vê que o líquido não fica totalmente reto, né? Ele parece que dá uma subidinha ali. Então, isso dali, o líquido não fica completamente reto, porque tem um negócio chamado de tensão superficial e também por conta da viscosidade do fluido, tá? O que causa esse abaulamento ali no recipiente, ó. Então, quando você afunda o material, uma parte do líquido fica abaulada, não fica uma superfície reta, assim, 90 graus, tá? Por conta disso, a gente tenta eliminar isso olhando para a superfície do líquido e não para as extremidades dele, tá? Ele é feito de forma oca para ficar menos denso, ou seja, ficar mais leve, tá? A régua vai ser calibrada de acordo com líquidos padrões para então depois que ela vai ser graduada, né, que ela vai ser riscada. Então, ele não é um instrumento complicado de entender, é um instrumento bem tranquilo até de entender, não é mesmo? Dá pra gente ver bem sossegado. Densímetros por pressão diferencial. O anterior tem um problema, né? Eu não consigo automatizar um sistema com ele, já que eu preciso do olho humano para ver. Esse aqui vai funcionar a partir do princípio de Bernoulli, que a gente já estudou em aulas passadas, matérias passadas também. E para líquidos, a pressão dele
será igual à densidade vezes gravidade vezes a altura do líquido, que é a relação do empuxo. Empuxo é uma força, medir força dá, mas é mais complicado, é melhor convertê-la em pressão e medir a pressão, porque nós já temos instrumentos que medem pressão. E depois eu posso converter para força, sabendo a área que eu estou medindo de pressão. Como que eu vou fazer isso então? Desta maneira, eu tenho um tanque fechado, a pressão baixa fica no topo, enquanto embaixo, né, eu tenho a tomada de alta, né, tomada de pressão alta. A pressão diferencial, ela será a pressão do fundo desse recipiente menos a pressão do topo. Então, uma diferença de pressão. Se a gente considerar que o nível, que essa altura do líquido é conhecido, então a gente pode medir a pressão. Até porque a gente já viu isso aqui da seguinte forma: se eu meço a pressão, eu sei a altura. Se eu sei a altura, eu meço a pressão. Só que se eu estou medindo a pressão, logo é plausível o cálculo da densidade ou da massa específica. Por quê? Eu sei a pressão que foi submetida, logo eu consigo converter isso em força. Basta saber a área de medição do instrumento. Porque, para aqueles que não lembram, pressão é força sobre área. Se eu sei a área, eu também sei a força causada ali. Gravidade é uma constante, nós sabemos disso. E só sobrou calcular a densidade. É uma regrinha de 3, a gente calcula a nossa densidade, uma fórmula bem simples, bem tranquilo de entender. Esse equipamento a gente já usou ele para outras vezes, né? O diafragma, por exemplo. Então nós já sabemos usar ele para medição de pressão, propriamente dito, para medição de nível e agora também para medição de densidade por pressão diferencial. É possível também usar em tanques abertos. Qual que é a diferença? A pressão de referência vai ser a pressão atmosférica, PATM. Mesma coisa do anterior. Temos ainda outros métodos, como o método do borbulhador. Ele é semelhante ao anterior, porém ele não vai utilizar pressão diferencial. Como que ele vai funcionar então? Mantém-se a superfície da solução, né, a ser medida em um determinado nível conhecido e faz com que um certo volume de ar seja colocado para esse tubinho que a gente está vendo, né? Então fazendo bolhas. E depois a gente vai medindo a pressão que vai ser exercida sobre esse cano que está mergulhado na solução. A gente está medindo, né? E que a extremidade dele sai um certo volume de bolha de ar. Então está saindo ali e vai medir a pressão causada por dentro desse tubo, né? Como a superfície da solução é determinada, ou seja, ela é limitada, a pressão em relação proporcional com o peso do líquido, vamos dizer assim, o que é isso, né? A densidade do líquido, se a gente conhece essa pressão, conhecemos também a densidade específica. Porque eu conheço a pressão que está sendo causada, essa é a função da densidade que o líquido possui. Esse método a gente vai utilizar para medir a densidade específica do ácido contido no recipiente com solução ácida, por exemplo, para decapagem de metais, que estão em estado de excesso, né? E depois que o líquido esteja sendo distribuído continuamente, ou seja, quando eu não consigo aplicar pressão diferencial ou quando eu tenho um fluxo contínuo, né? Ali eu tenho número 1, o excesso, né, para eu garantir que esteja um nível constante da minha substância que eu estou medindo, né, do líquido que eu estou em medição. Obviamente, o método de borbulhador serve para medir a densidade de líquidos. Podemos também usar o método de radiação. Utilização de radiação beta ou gama, sendo que a beta possui o menor poder de penetração, enquanto que a gama tem um poder de penetração médio. Quanto maior for a densidade do material, tende-se a dar a radiação, tende-se a usar, faltando uma letra ali, a usar a radiação gama para consiga penetrar o material. Então vai depender da densidade do material, eu adapto a minha radiação. E como é que funciona essa parada, né? A radiação ela possui a característica de se transmitir através de um material. E nesse processo de transmissão, a intensidade dela, ou seja, a energia dessa radiação, ela acaba sendo um pouco absorvida pelos materiais. Então ela não atravessa por completo, uma parte é absorvida, tá? E o grau de absorção, ou seja, quanto o material consegue absorver dessa radiação,
ele vai ser diferente de acordo com cada material. Vai ter material que consegue absorver mais e material que consegue absorver menos. Isso também depende da espessura do material, tá? Se o material for mais espesso, se tiver mais material ele consegue absorver mais, menos material consegue absorver menos material, obviamente, né? Porque vai ter menos material para absorver. Então, dadas as características do material, ele consegue absorver. Só que isso depende basicamente de duas coisas. Do tipo do material que eu estou falando e da densidade dele, porque a densidade vai me dizer quanto de material tem ali. Se tem mais material, absorve mais. Se tem menos, absorve menos. Se eu conheço o material e eu sei o quanto de radiação que eu estou emitindo, se eu tiver uma forma de medir do outro lado quanto de radiação está chegando, eu sei quanto foi absorvido. Porque imagina, eu emiti 100 unidades de radiação, chegou do outro lado 60. Onde que foi parar as outras 40? Foi absorvido em algum lugar por esse material. Se eu sei qual foi o material, logo eu consigo identificar ali a densidade que está aquele material. Então, se a gente transmite através de um material usando radiação conhecida, a gente vai ter isso. A gente pode usar vários tipos de radiação, inclusive a radiação dentro do espectro da luz visível ou mesmo do invisível. Dentro do espectro da luz visível, entre o violeta e o vermelho, fica ali entre 400 a 900 nanômetros. Posso usar infravermelho, ultravioleta, raios gama, etc. Basicamente assim, inclusive, que a gente faz uma fotografia de raio-x, né? Uma parte passa e uma parte é absorvida. Então aqui é mais ou menos a ideia. Como eles atualmente são bem seguros, né? Porque eu tenho uma blindagem que é para não vazar a radiação desse material, tanto para proteção, quanto porque eu quero que o que não chegue no detector seja absorvido e não vaze do nosso equipamento, tá? O obturador é uma peça que ela abre e fecha, permitindo a passagem da radiação, né? Então eu abro, passa a radiação, meço, abro, passa a radiação, fecho, meço. E vou fazendo isso, vou comutando essa passagem, né? Então essas ondas de radiação, elas passam pelo material, depois elas chegam no detector. Então eu estou medindo ali a transmitância da radiação, tá? O quanto de radiação consegue passar, baseado na intensidade detectada, que a gente associa, né, e calcula a densidade do material que a gente está analisando, tá? Usando como referência, sendo o fluxo do material e depois, primeiro a gente faz com o fluxo, depois sem o fluxo, né? A gente faz dessas duas maneiras, tá? Por conta desse nome, do princípio de usar radiação, ele também às vezes é chamado de medidor nuclear. Apesar de não usar núcleo de nada, ele só usa radiação mesmo, que pode ser tanto luz visível quanto luz do invisível. Depende do espectro de absorção do material que está sendo utilizado, tá? Claro que se for do visível ou do infravermelho, o local de medição tem que ser isolado da luz externa para não ter interferentes externas, né? Sensores radioativos, aí são um pouco mais complicados, né? Eles vão ter a vantagem de serem um pouco mais precisos, só que eles vão ser bem mais caros, complicado de usar, né? E são aplicados em processos onde não se pode ter contato com o material. Apesar do nome nuclear, o período da radiação ali, por conta da blindagem, é quase nulo, tá? Então ele é quase nulo não, né? É bem baixo e é bem seguro, tá? Principalmente se a gente estiver usando visível ou infravermelho, por exemplo. Quem já está exposto a isso o tempo todo, luz do sol. Temos ainda mais alguns tipos desses medidores, né? Eu estou passando até um pouco mais rápido, porque a gente tem vários tipos deles, né? Então, o medidor de peso geralmente é usado em laboratório com volume fixo, né? E também recebe o nome de piquenômetro, que é esse pequeno equipamento, né? Ele é um becker que tem um volume definido. Ele é pesado sem amostra, ou seja, tem um peso chamado de M1, a massa dele, né? O peso do becker. Depois eu vou preencher ele com a minha amostra e peso de novo, M2. M2 menos M1 dá o peso da minha amostra, ok? Então, o peso dos dois separados. A diferença entre as duas massas, ou seja, somente a massa do material, a gente vai pegar e vai dividir pelo volume conhecido. E nisso a gente vai encontrar a densidade. Se a gente perceber, ele tem um negocinho do lado dele, que é um sensor de temperatura. Para que serve isso? Nós já vimos que a temperatura pode afetar a medida de densidade. Então, quando eu faço a medida em laboratório, eu vou pegar o meu becker, o meu piquenômetro, vou pesar ele.
Deu lá 100 gramas, por exemplo. E ali dentro cabem 100 ml. Exemplo. Não, ou melhor, vamos pegar um de 1 litro, tá? Cabe 1 litro ali dentro. Pesei 100 ml. Aí eu vou colocar a minha amostra lá dentro. Pesei, deu 100 gramas, né? Aí eu botei a amostra lá dentro, pesei de novo, preenchi o piquinômetro, deu 300 gramas. Quantas gramas que eu tenho de material ali dentro? 200, né? Por quê? Se o piquinômetro mais o material deu 300 menos 100, que é ele sozinho, deu 200. 200 dividido por 1 litro dá 200 gramas por litro. Essa é a densidade deste material. Ah, e se eu não quiser em grama por litro, eu quero em quilograma metro cúbico. Bom, 1 litro para metro cúbico, preciso multiplicar por 1.000. 200 gramas vezes 1.000 dá 200 mil. Só que está em grama, vou dividir por 1.000, 200 quilos. Então 200 quilos por metro cúbico seria a densidade desse material. Outro tipo de medição é a medição para medidor de densidade de gases. Então a principal técnica para esse tipo de medição é através do diferencial de pressão, como a gente já tinha utilizado. Tá? É a mesma coisa, coloco dos dois lados e meço a variação deles. O medidor de vibração, também conhecido como medidor do tipo garfo, ele possui basicamente duas hastes que nós vemos ali embaixo, funciona tanto para líquido quanto para gases, e a vibração é maior quanto maior for a densidade, e para materiais mais densos a vibração será menor. Ou seja, eu coloco uma energia para vibrar ali, e a densidade desse material vai atrapalhar a minha vibração. Eu vou medir a frequência dela. Se o material for pouco denso, ele vai atrapalhar pouco a minha vibração, então vai vibrar bastante. Se o material for muito denso, ele vai resistir ali à vibração que eu estou tentando fazer e vai atrapalhar e vai ficar uma vibração menor. Tá? Quanto mais denso o material, mais matéria teremos, então, pelo mesmo espaço, né, dificultando a vibração. E é simples assim que ele funciona. Vibra e mede a vibração. Outro medidor do grau de densidade pelo método de comparação da cor. Como assim? Então eu tenho alguns comprimentos de onda ali, né? Determinado com cada uma das cores, faixas intermediárias. E a gente transmite ali raios visíveis, né? A uma solução e depois calcula-se o grau de densidade a partir da quantidade de luz absorvida para a solução. Então na tabela 2, essa tabela que a gente está vendo aí, a gente representa a relação entre cor e comprimento de onda. Como assim? A gente faz um gráfico, né? Então, utiliza frequentemente o equipamento baseado no princípio do método de medição de luz absorvida, ou seja, absorção, e a gente vai filtrando essa luz, né? Sendo um analisador do grau de densidade contínua para fins industriais. Então, tá vendo que a gente tem vários pontos ali. Eu tenho uma linha de medida. Como que ele é? Ele é desta forma aqui. Eu tenho uma fonte de luz, um filtro seletivo que deixa passar só um tipo de luz, ou a luz azul, ou a luz vermelha, a luz verde, uma coisa assim. Do outro lado, eu tenho um receptor, já passou pela parte da luz, né? Então, o conjuntinho 1 e 2 a gente chama de parte de luz monocromática. Monocromática, uma cor só, tá? Então, pega uma luz branca do sol e passa por um filtro para dar uma monocromatizada nele. Tipo aqueles óculos 3D, papel celofane que filtra a luz, né? Do outro lado, eu tenho um receptor de luz e um circuito elétrico para medir ele. Então, é muito parecido com o medidor de radiação, só que aqui eu vou forçar usar todas as cores, baseadas na intensidade e nos comprimentos que passam, eu consigo relacionar isso com a densidade. Então, da parte da luz monocromática, utilize a lâmpada de tungstênio, aterrada límpida, lâmpada de tungstênio ou lâmpada de xenônio, como lâmpada da fonte de luz, luz branca que a gente pega, uma luz mais próxima do sol. Como filtro, utilize o filtro de vidro, em que a coloração é feita acrescentando-se um elemento oxidante metálico no interior de um vidro inorgânico, ou o filtro interferente, que retira o comprimento de onda monocromática, utilizando a interferência usada pela membrana
fina, evaporada e fixada na superfície do vidro. Então eu vou usar um tipo de filtro, pode inclusive ser uma grade de difração, que permite passagem somente de um comprimento de onda, ou seja, um monocromador, nós falamos. Dependendo da grandeza do volume de luz a ser medido ou do limite do comprimento de onda, utiliza-se na parte da recepção da luz vários tipos de tubo de recepção de luz, mas para a medição do grau de densidade da solução, através da medição elétrica da luz, utiliza-se o tubo fotoelétrico, pilha fotoelétrica, tubo de multiplicação fotoelétrica e etc. Então tem alguns elementos, tá? Na parte da amostra, né, com relação à medição contínua, a parte do porta-amostras, vamos chamar assim, é a parte mais importante do setor industrial, sendo os itens principais do ponto de vista de planejamento os seguintes. Primeiro, que não haja sujeira nem embaçamento na parte da passagem do raio da luz de amostra. Seria um ruído na nossa leitura, né? Nossa medição. Depois, que o fluxo contínuo de amostra seja limpo, então não pode estar entrando sujeira na amostra, tem que estar passando. É uma análise de processo. Também que a mistura entre a amostra e o reagente seja bem feita e que não haja atraso no tempo. Também que não haja acúmulo de elementos flutuantes. Tudo que entrou tem que sair, não pode ficar ali. E que não haja variação de temperatura. O ideal é que seja mantido de forma constante. Mesmo assim, nós monitoramos também a temperatura para ajustar a medida. No final, nós geramos também relatórios de calibração, né? Então, toda calibração de medidor de densidade deve-se sempre utilizar um líquido de densidade específica relacionado com uma temperatura determinada e controlada, uma vez que a temperatura influencia diretamente no valor da densidade da amostra. Então, no relatório de calibração desse equipamento vai também a medição da temperatura a qual ele foi calibrado. E assim, a gente encerra o conteúdo dessa nossa disciplina de analisadores. Tendo dúvidas, podem me contactar. É só mandar mensagem. Vocês têm meu contato, podem me encontrar. Beleza?